Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a todo o público que nos acompanha. Quero primeiro dizer que ontem tivemos no CEPREAD, visitando o órgão público, conversando com o diretor do Bem-Estar Animal, Carlos Sansão, que vem fazendo um trabalho incrível. Amanhã temos também na Prefeitura a sanção de uma nossa importante legislação que fala sobre a questão dos serviços dos animais. Até na última sessão estava um pouquinho aqui nervoso com algumas distorções de pessoas e aproveito aqui para pedir até uma desculpas em relação à comunicação da casa. A gente conversou também e vi que teve umas situações de pessoas lá fora, assim, com uma vontade que o release, na verdade, tinha sido conversado, então acho que houve um equívoco e eu peço, da minha parte, essas desculpas aqui e dizer que a situação já foi esclarecida, né? E é muito importante essa legislação para que a gente possa avançar em políticas públicas aqui no nosso município. Eu também quero fazer uma fala que é muito importante, porque nas últimas semanas aconteceram alguns episódios, e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho no nosso bairro da Velha, do trabalho do Colégio Alberto Stein e da diretoria, da coordenação pedagógica, de todos os professores, um grupo muito unido, e daquela instituição, quanto impacta na vida de tantas pessoas, tantas gerações que foram formadas. E a gente tem que respeitar muito os professores. Eu sou professor, eu estou em sala de aula, e a gente não pode permitir que o comando dos professores seja, na verdade, questionado. As pessoas entrem e acham que podem fazer o que quiserem, tirando, na verdade, o poder dos professores. As coisas têm que tomar muito cuidado. Quando acontece determinado episódio, tem que ser investigado, tem que ser analisado, se teve equívoco, quem foi, tem que ser realmente devidamente responsabilizado. Mas a gente não pode ter uma generalização, não pode pegar os professores de uma instituição seríssima, e quererem colocar um rótulo, é uma injustiça. E eu faço essa fala com muito respeito a todo o conjunto de professores do Colégio Alberto Stein. E quero dizer mais, não pode também a própria Secretaria de Educação, diante de situações onde os professores de alguma forma, são questionados ou são tirados os seus direitos, porque tem direitos dos servidores e dos professores que têm que ser respeitados. Os professores não podem perder a tranquilidade pela posição que passa dos limites de alguns pais, de algumas mães, que a gente entende as dores que tem, mas não pode descontar nos professores. E aí nós precisamos numa posição mais enérgica da própria CEMED. E além disso, colegas, querer dizer que quando tem alguns assuntos específicos, da dificuldade até de formação de alguns professores que se sentem, por exemplo, uma importante audiência pública que faremos nessa casa, sobre a questão que envolve as pessoas com deficiência, a gente tem que deixar bem claro que os professores têm a maior boa vontade, mas que muitas vezes falta essa formação da própria Secretaria de Educação, e é muito importante a gente esclarecer isso. Então fica o meu reconhecimento a todo o corpo dos professores e a minha indignação com algumas injustiças, generalizações, falas e agressões do ponto de vista de palavras, psicológicos, que alguns profissionais da educação sofreram em alguns desses episódios recentes. Quero também aqui destacar que tive hoje na Rádio CBN, onde a gente teve a possibilidade de falar um pouquinho desses 100 dias do nosso mandato, e é sempre muito interessante, eu adoro prestar contas, e a gente vê quantos avanços foram importantes. Falando em avanços, recentemente, 2 indicações do nosso mandato que foram acatadas pela administração pública. E até deixar claro, porque os vereadores aqui, além das leis, que muitas vezes as pessoas olham só pelas leis, as pessoas não olham e não analisam, em vários momentos, pelas indicações. As indicações são ideias que a gente registra nos sistemas, que a gente pede ao poder público que olhe com carinho. E como eu tenho essa característica de ser um cara mais de vanguarda, progressista, a gente às vezes faz indicações aqui que ficam 3, 4, 5 anos até virarem realidade. Eu fico insistindo em algumas ideias que eu defendo há muitos anos, como os ecopontos que estão para sair. E nós tínhamos feito, vereador Nazato, 2 indicações que agora recentemente foram acatadas. Eu estava na rádio hoje de manhã, mas no mesmo horário o prefeito Egídio estava fazendo um balanço, num ato público dos seus 100 dias, nossa equipe esteve acompanhando. Primeira da bicicleta elétrica, que foi a indicação 10.602 de 2023, que a gente fez. Quero dizer que isso é muito importante para a mobilidade da cidade, mas também fazer um pedido, para que tanto a questão do patinete quanto a bicicleta, vereador Almir, possam ser disponibilizados também valores mais acessíveis. Porque não adianta a gente ter, e os valores às vezes são elevados, desestimulam o uso. Então tem que se pensar também nesse aspecto. Eu faço esse pedido à administração e essa reflexão aqui. E o segundo ponto, que foi uma indicação para a implementação de reconhecimento facial, para mais segurança na cidade de Blumenau. Nós fizemos diversas indicações do nosso mandato nesse sentido, e houve um anúncio que isso vai ser
implementado aí na nossa cidade, e a gente entende que isso é muito positivo, porque pessoas que têm situações de mandado de prisão aberto, enfim, as autoridades policiais vão poder atuar. O meu tempo aqui está escasso, tem outros assuntos, mas eu vou deixar para trazer nas próximas sessões. Obrigado, presidente.